Estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, o valente Valfrido Vardi e eu, hoje, entrevistando um dos homens mais importantes da República, em muitos aspectos, eu brinco, talvez o mais, porque a função de Procurador-Geral da República talvez seja a única que concentre realmente decisões monocráticas, né? E nós vamos tentar ver se a gente o destitui hoje dessa função. Estamos falando... Jogar cascas de banana. Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Dr. Paulo, é uma honra para nós. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E eu aqui coloco um bastidor, né? Então, logo o Dr. Paulo foi aprovado, eu dei um jeito de conseguir o telefone dele, liguei para ele, me atendeu, foi muito gentil, fiz o convite e ele aceitou de primeira. Uma grande honra para nós. Isso nos deixa, de fato, muito honrados. Doutor Paulo, a nossa primeira questão aqui é simples. A gente pede para a pessoa fazer uma espécie de um Wikipedia pessoal. Assim. Faça uma síntese da biografia de Paulo Gonet, segundo Paulo Gonet. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela honra de estar aqui com vocês para a gente conversar durante essa hora e meia. E para mim vai ser um prazer enorme, porque eu sou um admirador do Valfrido, do Reinaldo, leitor assíduo enfim, para mim é um prazer intelectual poder trocar ideias com vocês. Wikipedia, né? Bom, eu nasci em 1961, né, no Rio de Janeiro, mas passei a minha vida toda em Brasília, porque o meu pai era funcionário público, e era carioca, a família toda é carioca, e ele foi para Brasília logo no início. Mas quando eu estava para nascer, o meu avô, que era médico, não se conformava de perder meu pai para Brasília, né? Detestava a cidade. Naquela época era uma coisa que movia muito os sentimentos, né? Ir morar em Brasília. E quando eu estava para nascer, ele disse: meu neto não vai nascer nesse fim de mundo. Então, a minha mãe, faltando 2 semanas para eu nascer, pegou o avião. Naquela época eu podia pegar avião a qualquer momento. E eu fui ao Rio, nasci, e 2 semanas depois já estava de volta para Brasília. Então, eu me sinto cosmopolita, assim. Eu nasci no Rio, tenho a raiz no Rio, mas também a minha vida foi toda em Brasília. Brasília é um lugar que estimula a vida de estudante. Então, eu fui um estudante aplicado e isso me fez gostar de ler, gostar de escrever também. Então, um dado curioso, quando eu tinha uns 16 anos, quase todos os meus amigos fumavam. E eu tinha que fazer uma opção, porque a minha mesada era muito curta. Então, ou eu comprava cigarro ou eu comprava livros. Então, eu preferia ler do que a fumar, então eu fiquei livre do vício do cigarro, com os pulmões limpos. Posso dizer que a literatura faz parte da minha saúde. Isso é um hábito que eu mantenho até hoje, gostar de estudar, gostar de ler. E no direito a gente tem muito dessa oportunidade, né? Em Brasília também fiz bons amigos e que também condicionam muito a nossa sorte profissional. E em 80 me formei no final de 82 e no início de 1983 o ministro Francisco Rezec foi indicado pela primeira vez para o Supremo. Pela primeira vez porque ele é um caso único, né? Acho que no mundo. Né? 2 vezes nomeado ministro do Supremo. Uhum. Então, eu fui da primeira vez e não sei se conhecem pessoalmente o ministro Rezec. Sim. É uma pessoa extraordinária. Né? Eu acho que das inteligências verbais mais fulgurantes que eu conheci. E durante 4 anos e meio trabalhei como assessor dele assim que me formei, porque ele me chamou para essa função. E eu digo a ele assim, com toda a clareza, nenhum pós-doutorado valeria o que foi esse período de convivência com ele. Em 86, 87, foi um concurso longo, eu prestei provas para a Procuradoria da República.
e tive um bom resultado e estou na Procuradoria desde 1987, com uma sorte muito grande. Como eu tinha sido o primeiro colocado, o então Procurador-Geral da República, depois ministro Sepúlveda Pertence, me chamou para trabalhar com ele nos processos do plenário do Supremo. Então, eu que já tinha sido assessor do ministro do Supremo, depois, quando estava na Procuradoria, continuei atuando no Supremo nos processos do plenário. E lá na Procuradoria eu fiquei, né, até o último, passei pela escola do Superior do Ministério Público da União e também como vice-procurador-geral eleitoral, né, até ser indicado para a chefia da casa. Isso é um dado que eu acho interessante, porque a minha vida toda esteve ligada a acompanhar o Supremo, a jurisprudência do Supremo, o que permite que a gente desenvolva uma visão crítica, não apenas crítica negativa, mas uma visão crítica de admiração pela Corte. Durante todo esse período, eu sempre vi um tribunal com muita consciência do seu papel, da sua importância para o país. E também isso desenvolveu um gosto especial pelo direito constitucional, porque o Supremo é a casa do direito constitucional. E aí a gente junta agora aqui para estar aqui nesse momento, né, podendo trocar ideias com profissionais do direito. O Reinaldo também é formado em direito. É mais jurista que muito jurista. Não, só letras e jornalismo, mais ou menos. Doutor Paulo, o senhor fez um brilhante discurso de posse, e isso eu já lhe disse, e eu extraí ali, eu inventei, na verdade, né? Porque me falaram assim, nossa, mas ele fez um decálogo. Eu disse, não, ele fez o discurso. Quem criou o que eu chamei de decálogo de Gonê fui eu. Né? Eu não vou aqui falar, mas ao longo da entrevista eu quero pensar ideias que estão ali, porque eu acho que assim a gente entende o seu pensamento e também fala sobre o Ministério Público. Eu vou pegar o primeiro item do seu discurso, do decálogo, né, que eu criei. O senhor disse lá, não formulamos políticas públicas, nós, o Ministério Público, nós concorremos para efetivá-las. Não sendo o Ministério Público parte de nenhum dos poderes, não sei se quem nos acompanha sabe disso, o Ministério Público não é executivo, não é legislativo, não é judiciário, ele é Ministério Público. Mas também não é um quarto poder. Então eu pergunto, o senhor acha que os seus colegas, no geral do Ministério Público, estão conformados com a ideia de que, aspas, não formulamos políticas públicas, mas concorremos para efetivá-las, ou às vezes eles acham que eles formulam políticas públicas? Eu tenho a esperança de que eles passem a achar, se não achavam antes, né, passem a achar que realmente o nosso papel não é o de protagonista político. O nosso papel é esse, de agente de importância, agente político em sentido amplo, mas não de agente que recebeu o abono, o voto da população para tomar decisões em nome da população. O que a gente faz é procurar aplicar aquilo que o povo, que os cidadãos querem que seja efetivado, no momento em que os seus representantes, uma democracia representativa, decidem por uma determinada linha de conduta. Quem tem essa atribuição é o próprio povo, definir os seus rumos. Como é que nós vamos implementar os valores que nós pusemos na Constituição? É isso que os representantes do povo fazem. Mas por quê? Porque isso, na verdade, seria uma decisão do povo. Numa democracia, imagina uma ágora imensa, né, de 200 milhões de pessoas, isso é inviável. Então, nós temos os representantes que têm essa legitimidade de decidir em nome do povo e têm uma responsabilidade política no sentido técnico, porque se o povo não concordar com as decisões, se houver um divórcio aí de ação com vontade popular, o sujeito vai sair da política, né, não vai ser mais reeleito. Em alguns casos pode sofrer um impeachment, enfim.
O fato é que quem toma essas decisões é o povo, é o representante do povo que responde ao povo. Nós não. Nós somos técnicos. O que nós vemos? Se aquela decisão do povo, na hora de instaurar uma política pública, se ela está de acordo com a Constituição. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. O que não é muito difícil, porque a Constituição é bastante ampla, propositadamente bastante ampla, para permitir que a cada instante se tomem as decisões que são necessárias para os desafios de cada instante. O que nós vemos é essa política corresponde ao desejo do Constituinte, está no campo de ação, da margem de liberdade que o Constituinte quis que o legislador, que o executivo tivesse. Está. Então, não cabe a gente dizer, mas eu preferia uma outra. Eu acho que a escolha deveria ser diferente. A gente não está no regime de sábios, né? Nós não somos os reis filósofos do país. O que a gente faz é aplicar o que o povo decidiu. Isso eu acho algo muito perigoso quando a pessoa se encanta tanto com a sua própria formação, com a sua inteligência, com o seu conhecimento do mundo. Eu sei melhor do que o povo deve querer. Isso não funciona numa democracia, ainda mais se a pessoa faz isso com arrogância, com espírito de imposição a todo custo da sua vontade, né? A gente já teve períodos na história de regimes desse tipo que não funcionaram. Mas o que nós temos que fazer, então? É aplicar essa política, atuar para que ela seja implementada, né? E dentro do conjunto das nossas competências. Agora, acontece também de a Constituição prever que sejam tomadas algumas medidas e elas não serem tomadas. Isso é uma novidade na Constituição de 88, uma novidade no direito constitucional dos últimos anos. Não, nós não inventamos isso, mas esse fato de a gente poder tornar jurídico um problema da inação dos poderes públicos é algo de extraordinário, mas também é algo extremamente perigoso. Do que eu estou dizendo? Né? Da inconstitucionalidade por omissão. Quer dizer, o Constituinte, às vezes, o povo, né, no seu momento soberano, ele determina que certos resultados sejam atingidos, que certas políticas sejam desenvolvidas, sejam criadas, e há uma inação. Uma inação que não corresponde a um período de elucubração, de discussão, simplesmente uma inércia censurável. Até algumas décadas, não se podia fazer nada. O legislador não quis legislar, paciência. Ele quis tornar a letra morta os direitos que estão na Constituição, paciência. Mas agora não, né? Nós temos essa consciência constitucional da importância da Constituição tão acentuada que permite que um órgão técnico, um órgão que não tenha sido escolhido como representante do povo, possa apontar o dedo para aqueles que são os representantes do povo, dizendo, olha, vocês estão agindo de modo errado. Rapidamente, se o senhor me permite, antes de eu passar para o Valfrido, para quem não acompanha o detalhe, existe uma coisa chamada Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão, ADO, né? Que tem na Constituição de 88. Isto é, a Constituição consagra um valor. O Congresso tem que votar para cumprir esse valor. E ele não vota. E o Supremo pode dizer, provocado pelo Ministério Público, não pode dizer, é preciso fazer. Enquanto você não faz, faço eu. E aí isso gera uma confusão danada. Exato. Veja, doutor Paulo, as coisas, do seu ponto de vista modelar, são diferentes das coisas como elas são no dia a dia. Nós sabemos que as constituições aparecem para tentar estabelecer uma relação ortogonal, horizontal entre direito e política. Essa é a ideia do constitucionalismo moderno. Todavia, a própria necessidade de atualizar o conteúdo da norma
levou a talvez um ativismo benigno no começo dos anos, meados dos anos 90. Muito se falou de ativismo no sentido de atualizar o conteúdo moral, o conteúdo ético da norma, de levar ao judiciário a necessidade de rever determinados padrões ou determinados elementos éticos que estavam ali cristalizados dentro do ordenamento. E nós vimos um sem número de exemplos. Por exemplo, a manifestação do Supremo a respeito de condutas homofóbicas ou transfóbicas e a sua caracterização como crime, né? Por outro lado, esse ativismo levou, eventualmente, a uma politização da justiça, que foi, de alguma forma, protagonizada recentemente pelo que a gente chamou de Operação Lava Jato. Mas também por uma crescente ampliação da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a partir da ideia de ativismo, de uma ideia inicial de ativismo judicial que pretendia, através de ações judiciais, decisões judiciais, rever o conteúdo, talvez bolorento de algumas normas, né? Normas descompassadas com a realidade, nos levou a uma crescente politização. É muito bom ouvir o senhor falar contra isso, mas no dia a dia do embate político, é possível refrear essa politização da atividade jurisdicional, da atuação do Ministério Público, da atuação dos tribunais? É possível? Valfrido e Reinaldo, vocês levantaram aqui tantos pontos, a gente pode ficar a próxima hora e meia falando sobre o assunto. Não, tem mais 9 pontos ainda. Mas eu não vou matar os seus espectadores de tédio, então eu vou procurar só fazer isso é impossível. Até porque esse é o tema pulsante do país hoje. É verdade. Mas o Reinaldo lembrou, né? Então, o que fez a Constituição de 1988? Fez essa novidade, permite que o poder político seja objeto de censura do poder técnico, né? Dos tribunais, do Ministério Público. Quer dizer, você não está cumprindo o que você deve fazer. Isso vem num contexto ainda mais propício a gerar as situações que você, Valfrido, mencionou. Que contexto é esse? Uma Constituição supermaterializada, uma Constituição cheia de direitos pouco definidos de modo preciso, ou seja, conceitos que são bastante vagos. Uma Constituição que traz para a pauta do jurídico temas que na filosofia não tem ainda uma definição. Dignidade da pessoa humana. O Schopenhauer dizia, o Nietzsche do Schopenhauer dizia, isso aí é coisa de quem está empulhadores da filosofia. Né? Outros levam um tempo enorme discutindo o que seria... No caso do Nietzsche, esses cristãos adoradores de ossos. Pronto. Essas coisas, o que é essa dignidade? Então, é difícil chegar a uma conclusão. Então, nem a filosofia, com seus milênios de existência, consegue resolver, mas está na Constituição. Então, o juiz, o membro do Ministério Público, tem que dizer o que é a dignidade da pessoa humana. Né? Conceitos como o justo, né? Conceitos como devido processo legal, que é um conceito em si mesmo aberto a várias concepções e que às vezes parecem contraditórias. A gente fala em devido processo legal material, quer dizer, então não é só seguir um processo, mas é também fazer com que esse processo busque alguma coisa de justo. A Constituição é cheia desses, está repleta desses conceitos que são polêmicos. E quando a Constituição abriga esses conceitos, o que ela faz? Ela traz para você, Valfrido, a necessidade de aplicar esses conceitos. Permite que você exija que esse conceito tenha uma consequência prática. Mas o que ele consiste? Esse é um ponto, quando a Constituição ela alberga conceitos que são amplos, direitos que não estão bem
definidos nos seus contornos e termos polêmicos, o que ela faz, na verdade? Ela transfere o poder dos agentes políticos para os agentes técnicos, né? Porque se não houvesse na Constituição palavras que são incertas, se ela fosse bastante técnica, o Judiciário, o Ministério Público só saberiam exatamente o que é que eles podem invocar da Constituição. Mas não, na hora que diz que é fundamento, que o Estado deve buscar, que a realização da dignidade da pessoa humana, o que é isso, né? Aí traz para o âmbito do jurídico uma discussão moral, uma discussão política. E isso leva a quê? A esse fenômeno que você está dizendo, né? Uma transferência mesmo de poder, de funções, de competências que usualmente a gente esperava que estivesse entregue aos órgãos políticos e, de repente, vão ser exercidas por órgãos técnicos. Eu chamo órgãos técnicos esses que não foram criados para estabelecer a vontade do povo, mas para executar a vontade do povo definida pelos agentes escolhidos pelo povo para isso. Bom, o Kelsen tem o Kelsen, acho que os seus espectadores sabem. Não, pode falar. Você pode explicar quem foi Kelsen. Os grandes juristas do século XX, passou a vida, tem uma vida extraordinária também e era um democrata, preocupado com fenômenos sociais, mas em suma um democrata, mas ao mesmo tempo um técnico do direito. Ele foi a pessoa que inspirou a colocação do controle de constitucionalidade na Constituição austríaca, depois da Primeira Guerra Mundial. E ele foi juiz da primeira corte de constitucional, né, na Áustria, e ficou de 19 até 1930 ali. Muito bem, ele era um estudioso do fenômeno da jurisdição constitucional e ele dizia: o controle de constitucionalidade por um órgão jurisdicional, ele funciona se as constituições não tiverem termos que suscitem divergência. Se os direitos que forem previstos na Constituição estiverem bem delimitados. Senão, o que acontece vai ser uma concorrência da jurisdição com o parlamento. Isso ele escreve nos anos 20. A experiência austríaca era única ali na Europa, teve uma experiência na Tchecoslováquia, mas ali era única aquela experiência Ou seja, você tem a literalidade do que se quer, ou se aquilo está exposto na forma de um valor, necessariamente vai necessitar desse controle de constitucionalidade. Porque se você coloca uma palavra que inspira diversas acepções, e o juiz tem que aplicar aquela norma que contém essa palavra, o que você está fazendo, na verdade? Dizendo, escolha entre as diversas acepções aquela que lhe parecer a melhor. Mas, normalmente, quem é que faz essas escolhas de valores políticos, de valores filosóficos? É o povo por meio de seus representantes, são os órgãos políticos. Na hora que a Constituição ela torna jurídico e faz ingressar na pauta jurídica essas palavras, ela está transferindo o poder que a gente esperava que fosse desenvolvido pelos órgãos políticos para o órgão técnico. Mas, doutor Bonino... E aí chega nisso do Valfrido, desculpa. Não, o senhor primeiro, por favor. Chega nesse ponto que você falou. Agora, a jurisdição não é tão técnica quanto a gente imaginava, como se falava no início do século XX. Por quê? Porque o juiz é chamado a tomar decisões políticas para preencher o significado, para definir o significado daquelas palavras com expressões amplas, de compreensão ampla. Conceitos abertos. Exatamente. Então, ele transfere isso para o juiz. E como são palavras, como são normas que envolvem valores morais, valores políticos, você está fazendo com que o Judiciário, o Ministério Público, tenha que optar por um significado dessas expressões que têm tão ampla leque de possibilidades de visão, né? de compreensão. Mas aí vem o resto da sua pergunta, né?
Mas então é inevitável o ativismo? Se é inevitável uma certa politização da interpretação constitucional, então o ativismo é inevitável? Aí é que vem o ponto. Nós temos que lembrar sempre que quem toma as principais decisões sobre a vida pública é o político, né? Não é o técnico. Inclusive, ele recorreu ao Supremo, né? É verdade, mas veja só, se você tem essa postura, assim, eu sei que essa palavra me permite dizer que a política pública pode ser vista por um outro ângulo e eu posso dizer que ela é inconstitucional porque eu posso dar um sentido diferente para essa expressão que não é o que o órgão político tomou. Por exemplo, o Congresso vota uma lei, sei lá, para proteger a infância e o juiz diz assim, eu acho que essa lei não é suficiente para garantir a dignidade humana das crianças. Essa lei vai levar a essa ou aquela conclusão, ou aquela possibilidade que não é a ideal, não corresponde à minha visão das coisas. Ou declarar a inconstitucionalidade dessa lei e dizer que tem que seguir o que eu entendo como a melhor forma de proteger a dignidade da pessoa humana. Ele está, na verdade, aplicando um preceito da Constituição. Né? Mas parece para a gente que isso é razoável? Não. Né? Por quê? Porque a gente tem que ver, e aí é o ponto para o ativismo, que o primeiro intérprete da Constituição, o primeiro intérprete é o próprio povo, por meio dos seus representantes, é o legislador. Então, se um termo comporta múltiplos significados e uma lei aderiu a um desses significados, temos que respeitar o órgão técnico. Eu acho que poderia ter um significado diferente, eu acho que poderia inspirar uma ação diferente, mas eu não fui escolhido pelo povo para tomar essa decisão, o legislador foi. O que o técnico tem que dizer? Foi tomada uma decisão possível. Eu até acho que eu tenho uma melhor, mas eu tenho que aplicar aquela. Com isso, a gente começa a ter uma perspectiva mais democrática do trabalho dos órgãos técnicos. Por quê? O órgão técnico ele vai perceber que existem várias formas de cumprir o ditame constitucional, de compreender a norma constitucional, de extrair significados dessas palavras que são multivalentes, e ele tem que ter essa autocontenção de dizer, mas o primeiro a escolher é o povo. O povo escolheu ali. Eu faria uma escolha diferente, mas essa escolha do povo está dentro do compasso possível de escolhas de significado? Está. Então eu tenho que ser deferente para com o legislador. O ativismo começa... Até aqui nós temos o fenômeno da politização. Sim. Mas o ativismo negativo começa quando o juiz diz assim, não é que aquilo não seja, a decisão do legislador não seja possível, mas a minha é melhor. Sim, mas esse é o meu ponto. Nós não temos importantes forças contrárias a esse paradigma de judicatura ao qual o senhor se refere. Esse é um perigo. E não digo forças contrárias quaisquer. O senhor ao se referir ao Kelsen, o senhor está fazendo alusão a um projeto de racionalismo do kantismo que inspirou o positivismo jurídico e que foi sucedido por tantos outros. Nós temos, por exemplo, mais modernamente, o pensamento do Dworkin, né? Que é, por excelência, o jus-filósofo, o Ronald Dworkin, me refiro ao jus-filósofo anglo-saxônico, que é o jus-filósofo de potências hegemônicas, e que vê na atividade do juiz, e ele cria na sua obra o juiz mítico, o Hércules, né? Vê na atividade, na judicatura, a capacidade de revelar, ou o dever de revelar o conteúdo da ética. Quer dizer, é uma força que empurra para o ativismo, uma força de pensamento, de corrente de pensamento, que empurra em favor do ativismo. E quando você traz isso para um país como o Brasil, com
diferenças de formação e informação, tanta assimetria de formação e informação, com milhares de juízes, Brasil afora, milhares de promotores, milhares de advogados. E, ao mesmo tempo, toda essa gente inserida no contexto de redes sociais, não é? Com informações rasas, com percepções rasas sobre as coisas, com um nível de leitura. Depois que inventaram o Netflix, difícil aparecerem novos juristas, né? As pessoas, Netflix, Instagram, TikTok, as pessoas estão muito distraídas com outras coisas, né? O meu ceticismo com relação a voltarmos a esse rigor técnico do racionalismo kantiano que está no pensamento, penetra, e que é a base do pensamento da teoria positiva do Kelsen. Quer dizer, nós não estamos, de certa forma, condenados a ter em cada juiz um legislador e vivermos uma balbúrdia institucional para sempre? Eu tenho a esperança de que a gente não esteja. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, é identificar o perigo. Né? E identificar o perigo e antever as consequências que adviriam daí. Imagina, acabava a democracia. Né? Ainda mais, se a gente falou do juiz Hércules, né? Imagina aí, milhares de juiz Hércules, um batendo contra o outro. Quer dizer, não haveria segurança jurídica nenhuma, não haveria nenhuma possibilidade de liberdade no contexto desse. Né? Democracia acabaria. Nenhuma previsibilidade. Nenhuma previsibilidade, nem democracia, nem justiça, nem segurança. Negócios, nada. Seria o caos. Mas o que é que a gente tem que ver aí de interessante? Né? É que existe realmente uma corrente filosófica que imagina que de todo problema jurídico, haja apenas uma única resposta correta. Isso daria margem para que o juiz pudesse dizer, olha, a minha resposta não é só a melhor do que a do legislador, mas é a correta dentro do sistema constitucional. O Dworkin, quando fala disso, ele diz também que só um juiz Hércules, né, fazendo uma alusão, né? Uma alusão sobre-humano, né? Isso, uma alusão ao personagem mitológico, né, de que é capaz de um esforço sobre-humano para conhecer tudo, não só o que existe, mas as consequências do que podem vir do que existe, o que é impossível. Esse, na verdade, deve ser um impulso, né, para uma motivação para o juiz de encontrar a melhor resposta para cada problema. Mas não haveria nem mesmo essa ideia do juiz Hércules, ainda tem outro problema. A única resposta correta, mas é medida a partir de que critério? Né? Então você vai ao infinito com isso. Né? Então já é uma impossibilidade em si levar isso a ferro e fogo. O que é importante? É isso, ter essa consciência. Se nós temos um sistema que não é infalível, né? Nós lidamos com o fator humano que é passível de quedas, de distorções, é com esse material que nós temos que lidar. O que é importante? É uma humildade das instituições. Né? O agente político, quando é censurado pelo juiz, porque atuou de uma forma imprópria, por exemplo, tomou uma providência que pode parecer com um apartheid social. Né? Eu estou pensando num caso concreto, mas não vou mencionar qual é. E o juiz vai lá ou o Ministério Público e aponta que, olha, muda, isso não pode ficar desse jeito. Né? É preciso dizer, não, mas eu sei tudo, né? eu tenho mandato popular para tomar a decisão que eu quiser. Não é assim. Então, há uma necessidade também de uma autocontenção, de uma humildade institucional de quem é o agente político, mas também, sobretudo, do agente técnico, né? Que também tem que partir desse pressuposto. A minha ideia do que é o ideal, do que é o perfeito, pode não corresponder com os fatos. Né? E mais, no sistema democrático, mesmo que eu tenha certeza de que que esse caminho que está sendo trilhado vai dar num precipício, é uma decisão do povo. Você me permite só um arremate? Desculpa, eu não quero... É que é tão interessante para mim isso, Sim. e
nós estamos presenciando, além de tudo isso, dessa politização, ou das pressões para essa politização, uma intolerância da população em relação à natureza contramajoritária das decisões judiciais. Pior, uma intolerância em relação à natureza técnica, precisamente a situações em que o juiz julga à luz da lei. Né? E a população às vezes não gosta. Aliás, como qualquer um que se submete a uma decisão judicial. Às vezes eu não gosto das decisões judiciais que são proferidas contra mim ou contra os meus clientes, normalmente. Mas tenho que respeitá-las. Faz parte do jogo. É uma das regras básicas do jogo. Nós estamos diante disso. Quer dizer, a população não compreende, por exemplo, e aqui para trazer para o concreto, por que o mesmo Supremo Tribunal Federal rejeitou inúmeras vezes recursos do presidente Lula preso. E depois anulou os processos criminais que convolaram em sentenças condenatórias que levaram o presidente à cadeia, ao cárcere por 580 dias, mesmo sem trânsito em julgado. Porque num determinado momento o Supremo entendia que se podia prender pessoas sem trânsito em julgado, simplesmente com julgamento em segundo grau. Então, como é que a gente faz, ao mesmo tempo? Eu vejo uma tentativa de democratização ou popularização de decisões técnicas que são naturalmente complexas e que redundam justamente nessa intolerância ao técnico e ao contramajoritário. Nesse ponto, o Kelso tinha razão. A melhor forma de a jurisdição se impor é mostrar que agiu de forma racional. Porque o papel da jurisdição não é tomar decisões ao léu, é tomar decisões que tenham base num raciocínio extraído de premissas normativas. Então, o papel, a jurisdição, ela vai ter tanto mais legitimidade quanto melhor ela expuser que aquela sua decisão corresponde a um estalão jurídico, corresponde a uma norma de direito, especialmente uma norma constitucional. Então, é necessário fazer sempre... a força da jurisdição está na argumentação, a sua legitimidade está em mostrar que uma decisão foi racional. Racional do ponto de vista técnico jurídico. Por isso que eu acho, às vezes, difícil aceitar que vamos simplificar a linguagem do direito. A linguagem do direito é necessária para o funcionamento do direito. Né? Quando a gente fala a expressão direito subjetivo, a gente não está usando essa expressão porque gosta de falar difícil. Tem um conteúdo semântico preciso. Um conteúdo semântico e grande. Né? Toda vez que eu for falar direito subjetivo, eu dissesse, não, é o poder da vontade de alguém exercido sobre outra pessoa que deve agir, fazer, deixar de fazer ou dar alguma coisa a partir da minha vontade prevista e garantida pelo ordenamento jurídico, passivo de ser... Se eu for falar isso tudo para dizer, isso é direito subjetivo, né, a gente reclama dos acordos do Supremo que são grandes e não ia terminar nunca, né? Mas, enfim, essa precisão técnica é importante para a legitimidade da decisão. Agora, as decisões elas são sempre também influenciadas pelos momentos, claro, né? E pelo sentimento jurídico de cada instante. Isso leva até a um outro fenômeno muito interessante, que é o da mutação constitucional. A mutação constitucional é um reconhecimento de que a interpretação da Constituição sofre os efeitos dos valores políticos imperantes num determinado instante. Já que a Constituição tem tantas palavras ambíguas, né, plurívocas, o instante, o sentimento do que é justo, do que é o devido num determinado momento, numa determinada sociedade, pode conduzir a uma certa leitura desse dispositivo. E aí, de repente, a própria sociedade, os próprios aplicadores, descobrem que precisamos de um reajuste nessa leitura que a gente faz daquele dispositivo. Isso faz parte da lide com o direito. É algo que se estuda como um fenômeno real do direito, o que permite que, às vezes, a jurisprudência passe por algumas evoluções.
Com relação a ser contra-majoritária, a jurisdição ser contra-majoritária, é preciso também fazer uma ressalva, né? Não é que a jurisdição necessariamente vai contra a vontade das maiorias a todo momento. Não é um esporte. Né? Acordei de mau humor, o que o pessoal gosta? O pessoal gosta do Flamengo. Fazer o contrário. Então eu vou dizer que o Botafogo vai ser o campeão. Né? Eu ia ficar feliz, mas a maior parte da população não ia. Né? Não é isso, não é fazer o contrário. A contra-majoritária é nesse sentido. Mesmo que na efervescência política de um determinado instante haja uma disposição para que se tome uma determinada atitude que não é aquela que foi pensada pelo povo quando se organizou, portanto, quando elaborou a Constituição, né? Mesmo que haja naquele instante, na opinião popular, uma vontade que aquilo aconteça, nós estamos presos à decisão que foi tomada anteriormente. Então, é contra-majoritária nesse sentido. Se por fatores circunstanciais, a opinião pública, a opinião publicada, né, ela pretende alguma coisa que não está de acordo com as normas, com os valores que foram estabelecidos no passado, num nível de norma constitucional, a jurisdição constitucional tem que dizer: vocês estão errados, né? Isso não pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás, nos anos 90, um programa de televisão muito famoso, que todo mundo assistia aos domingos, fez uma reportagem sobre falsificadores de medicamentos para câncer da próstata. Uhum. E aí, eu me lembro que a reportagem era em tom lúgubre, as imagens eram escuras, tinha um locutor com uma voz muito, muito especial na época, soturna, sorumbática, e dizendo: olha, essa criança aqui perdeu o pai tinha um câncer da próstata, tomou esse medicamento e o câncer se espalhou, e o pai teve uma morte lastimosa, uma morte terrível. E apontando essas coisas e mostrando o mal que a pessoa que está a fim de um lucro pequeno pode fazer com esse fenômeno da falsificação de medicamentos. Depois desse programa, ao longo da semana, os repórteres fizeram aquilo que eles chamam de repercutir, né, a notícia. Então, repórteres em vários pontos do Brasil, aqui em São Paulo, acho que era o Viaduto do Chá, lá em Brasília era no Conjunto Nacional, no Rio era na praia, e eles perguntavam: o que você acha da falsificação do medicamento, pode fazer com que a pessoa morra, acha que está recebendo saúde e, na verdade, está se encaminhando para a morte. As pessoas, uns tinham assistido, outros não, mas todos achavam aquilo um absurdo. E o programa seguinte voltava a carga com isso. Aí as próximas perguntas eram: você acha que a punição de reclusão é suficiente para esses casos? Você não acha que era caso de pena de morte? E as pessoas: pena de morte para esses casos. Não, e é imediata, e não tem esse negócio de tribunal, de ir até o Supremo. Descobriu, a polícia já mata. Eu me lembro que um senador de grande envergadura política e intelectual disse: vou apresentar uma proposta de emenda para instituir a pena de morte para esses casos. Mas tem um detalhe: a proibição de pena de morte em tempos de paz é um direito fundamental e que é o que a gente chama de cláusula pétrea, né? Quer dizer, não pode ser modificado pela vontade dos parlamentares. Mas, naquele instante, por causa desse clima de horror que esse fenômeno tinha, esse evento tinha provocado, as pessoas já diziam: tem que ter pena de morte. Já estavam querendo se desviar daquele padrão de civilização que a gente estabeleceu, justamente para a gente atravessar esses momentos de efervescência política, de emocionalismo exagerado.
Bom, o caso não foi adiante. A gente teve uma lei que tornou muito mais dura a punição para esses crimes, né? Mas ninguém levou adiante a PEC da pena de morte. Mas, veja, se tivesse levado, a jurisdição constitucional ia ser provocada para dizer isso não pode acontecer. Mesmo que a população, naquele instante, por conta daquela situação transitória, emocionalmente transitória, tivesse querido a pena de morte, cabe à jurisdição, aí sim, esse papel contramajoritário. Quer dizer, essa maioria ocasional, efêmera, essa maioria circunstancial, não pode ser atendida. Nós temos que atender aquela maioria que elaborou a Constituição com vistas a um futuro amplo. Um dos pontos daquilo que eu chamei o seu decálogo, eu não está com essas palavras, mas eu sintetizo, não existe direito a golpe de Estado, não existe direito à tentativa de dar golpe de Estado. Existe, sim, uma manifestação, o Walfrido lembrou, muito forte contra o Supremo. Agora, o que é curioso é que antes mesmo que se tomasse a decisão mudando, por exemplo, anulando o processo do Lula, né, a primeira manifestação promovida pelo bolsonarismo contra o Supremo foi no dia 26 de maio de 2019. O inquérito 4781 é de março de 2019. Né? Não se tinha mudado ainda a decisão sobre o Lula estava preso. Né? Aliás, porque foi condenado e preso, não concorreu com Bolsonaro, né? Depois o juiz que condenou foi ser ministro. E já o filho dele, durante a campanha, tinha dito que bastava comer um jipe, um soldado, sei lá o quê, para, sei lá, fechar o Supremo. 2 soldados, um cabo E no plano de jipe, a gente vai lá e fecha, se precisar. E ele perguntou, você acha que o Supremo vai ter a coragem de tomar a decisão contra o Bolsonaro? E até citou o nome do Gilmar, em particular. Eles adoram o Gilmar Mendes, seu amigo Gilmar Mendes. Querido amigo. Querido amigo Gilmar Mendes. E a partir dali começa, então, a saga contra o Supremo e contra o Congresso. Aí tem o acordo com o Centrão, esqueceram o Congresso e só ficou o Supremo. Aí veio a pandemia e aí o Supremo tomou decisões sobre a pandemia que se não tivesse tomado o morticínio, eu sei lá o que teria acontecido. Né? E não está escrito que o Supremo tem que tomar decisão sobre vacina. Está escrito, sim, que algumas garantias estão na Constituição e o Supremo zela por último, né? Por elas. Existe nós conhecemos como as esquerdas, e eu fui muito crítico delas, e posso ser, Venezuela, como é que elas contestam, digamos, a ordem instituída. Mas existe no mundo um fenômeno que aí é a direita, ou seja, nada que contém a minha vontade é aceitável, inclusive o judiciário. Porque, então, ele, na verdade... Eu lembro disso, lembra de 2013, que começou com a esquerda, depois virou a direita, e aí eu lembro de uma expressão que me irritava muito. Não me representa, não me representa. Sim, não te representa, mas representa alguém. Representa a ordem instituída. Não é? É fácil lidar... Não é fácil lidar. Eu quero saber, o Ministério Público, como é que, quando ele tem a obrigação, e tem, inclusive a titularidade da ação penal, de lidar com essas coisas, com esse ódio às instituições, porque, afinal de contas, é contra a minha vontade. Porque esse ódio ao Supremo é anterior até esse negócio do Lula. Com o Lula, claro, ele explodiu, né, na extrema-direita. Mas ele vem de antes. E o Bolsonaro não tinha perdido nenhuma ainda no Supremo. Isso que eu acho espetacular. Ele não tinha perdido nenhuma. Tinha ganhado todas. Ganhado todas. Nem tinha tido questão. Né? Como é que o senhor vê esse fenômeno do não me representa? Não é minha vontade, pronto. Eu acho que existe sempre esses extremismos, né, de todos os lados da política, o extremismo esquerda, o extremismo de direita. E eu acho que eu acho muito engraçado, né, que todo mundo que não pensa como a gente, ou é de extrema direita ou é de extrema esquerda, né? Mas eu acho que a gente pode definir o extrema-direita ou o extrema-esquerda como aquele que não admite o diálogo. Né? Aquele que está absolutamente seguro
de que o seu ponto de vista é o que deve prevalecer. E aí ninguém vai representá-lo a não ser ele mesmo, né? Mas isso não vale numa democracia. Numa democracia nós conversamos. Numa democracia nós temos programa como este aqui de vocês. Nem todo mundo vai concordar com o que nós estamos dizendo aqui, mas pelo menos a gente tem a esperança de que as pessoas pensem, né? Ouçam o outro lado. O grande problema que eu vejo nos extremos, nesse diálogo, nessa panfletagem, nesse slogan, né, não me representa, é isso, é que os extremistas, eles não admitem o outro, eles só pensam neles, né? O outro pensa à esquerda, pensa à direita, pensa o centro, em maior ou menor medida. O outro é o personagem da democracia, em que eu levo o meu ponto de vista, eu levo as minhas perspectivas, as minhas mundividências, mas eu troco com o outro, eu levo as minhas pré-compreensões da realidade, do que é justo, do que é belo, e vou verificar com o que os outros pensam sobre isso, para depois a gente construir alguma coisa de mais sólido, né? A gente tem que ter essa abertura para o diálogo, né? Eu acho que você perguntou o que tem o Ministério Público com isso. Quando o extremista não aceita o outro, ele só quer a si mesmo, mas está na dele, né? Tá em casa, tá no máximo animando um jantar familiar de domingo, tudo bem. Ou destruindo. Ou destruindo, né? Brigando animando no sentido de boxe, de sentido, às vezes. Vai lá, né? Mas o problema é quando isso começa a incitar movimentos de ruptura com a ordem. Claro. Quando isso se coloca como uma engrenagem para esse propósito de ruptura com a ordem, de destruição dos pilares da convivência democrática, aí a gente entra no plano penal, né? E aí isso a gente não pode aceitar. Porque existe um limite para a tolerância, né? O limite da tolerância é que o outro seja tolerante como eu sou, né? O paradoxo da tolerância que nós conhecemos. Exatamente. Eu vou ser tolerante com quem quer me destruir, mas aí não é tolerância, é ruim. Isso, tolerante com a intolerância absoluta. E esse limite da tolerância tem muito a ver com a história de cada país, com as circunstâncias de cada momento. Nos Estados Unidos pode ser que tenha uma tolerância maior com a liberdade de expressão, né? Mas num país de democracia mais recente, os perigos podem se tornar mais evidentes, né? Levando a uma redução do grau de tolerância para certos movimentos. Como se tornar, né? O senhor, rapidamente, o senhor até escapou da pauleira, né? Porque a PGR foi favorável que se fizesse mandado de busca e apreensão. No caso do deputado Carlos Jordi, não quero discutir caso concreto. Agora, no caso do deputado Ramagem, na investigação sobre a ABIN. E nesses dois episódios, você tem aí pelo menos a possibilidade que direitos fundamentais tenham sido agredidos, né, atacados, e que, enfim, ameaça concreta ao Estado de Direito, enfim, né? Agora, de novo, o que se viu foi mais, especialmente no caso de um dos deputados, mas eu tenho a liberdade de quê? De pregar golpe de Estado? Não tem. Essa liberdade não existe, né? Isso não é um direito. Não, na sua casa é. À medida que você se articula para isso, não é. Né? E acho que isso ainda não está compreendido, não sei. Porque é difícil, é meio desnorteante, né? Essa figura. Eu sou contra a liberdade de expressão. Não parece aqueles paradoxos, né? Isso. Eu acho que ninguém deve dizer o que pensa. Eu já estou dizendo o que eu estou pensando quando eu digo isso. Né? Esses paradoxos mostram que existem limites para as liberdades e para os direitos. Esses limites são construídos, né, a partir da história, a partir das circunstâncias do momento, a partir da evolução do grau de civilização de uma sociedade, mas tendo como parâmetro, sobretudo, isso, né? Essas liberdades
elas são concebidas numa sociedade que quer que todos possam usufruir dessa liberdade. E se alguém começa a impor, a querer minar o sistema que garante isso, o único sistema que garante isso, a sociedade não pode tolerar. Sabe uma coisa interessante? Estava falando, voltando para a jurisdição, e esse tema que você lembrou, Reinaldo. É muito importante ter um judiciário forte, uma jurisdição que seja bem compreendida pelo povo, né? Que não seja objeto de ataques vis, de ataques túrpidos, né? Existem certas palavras que precisam ser usadas. Existe um podcast que nós precisamos falar sobre isso, né? Um podcast em inglês, é um alemão que faz um podcast em inglês, e ele faz entrevistas com integrantes de cortes constitucionais. Num desses programas, ele pegou um integrante da Corte Constitucional da Polônia, antes daquela viragem que houve para um movimento menos afeito aos rigores, não aos rigores, né, ao contrário, aos bons ventos da democracia. Né? E ele perguntou para ele, o que aconteceu? Porque lá o que houve foi que o presidente da República aumentou, uma tática bem antiga, né? Aumentou o número de integrantes da Corte Constitucional para colocar seus partidários, tirou outros, enfim. Tinha gente pensando em fazer a mesma coisa por aqui. Mas eu acho que não é novidade. Nos Estados Unidos isso tentou se fazer com o Roosevelt, né? Com lá o Kurt Packing, né? Na década de 30. Bom, mas isso é sempre uma resposta quando a corte parece que está sendo está andando fora do esperado. Mas aí perguntaram-se por que o que aconteceu que ninguém se sublevou? Por que a corte, que estava garantida, era a última esperança da democracia, num sentido mais amplo, continuar a existir naquele país, por que o povo aceitou isso? E aí ele dizia, porque na Polônia a jurisdição constitucional era recente e eles não sabiam se defender. Então vinha o executivo, junto com o legislativo, e dizia: eles estão dizendo que as nossas decisões são inconstitucionais, é porque eles são os elitistas, é porque eles só pensam neles mesmos, é porque o juiz só quer ganhar mais, é porque o que eles fazem é tirar o dinheiro do povo para manter o seu... Enfim, todas essas críticas que a gente ouve até aqui no Brasil eram dirigidas para a corte, que não tinha como se defender, não sabia se defender, não tinha sequer capital político para se defender. Pronto, ruiu o sistema. E o interessante era a comparação que ele fazia assim, por que será que na Alemanha, onde a corte surgiu depois de um sistema, né, do nazismo, e tomou decisões impopulares muitas vezes, por que o mesmo não aconteceu? Por que não aconteceu a mesma coisa? Porque havia uma vontade de democracia. O executivo e o legislativo não estavam se virando contra a corte a todo custo. Sim. Então, aquilo que aconteceu na história recente nossa era efetivamente um perigo para a democracia. E o que nos livrou de uma situação pior foi porque o judiciário soube se defender, né? Ele tinha um capital histórico antigo. A gente começou a nossa conversa aqui dizendo, né? Eu tenho uma admiração antiga pelo Supremo. Nós temos uma história de judiciário digna, bastante longeva. Então, tinha esse capital político e ele soube se defender, né? Ele tomou atitudes que em outras ocasiões talvez não fossem tão facilmente assumidas, mas ele tomou atitude de defesa e mostrou ao povo que era necessária a jurisdição. Você falou da vacina, né? Mostrou que a omissão constitucional, né, é algo ruim para o povo. Mata. E assumiu esse papel enquanto os agentes políticos não o fizessem, né? Ela
esse momento histórico é um momento histórico riquíssimo, esse que pelo qual a gente passou. Mas é um momento histórico de afirmação da jurisdição constitucional e da Constituição como um catálogo de deveres dos poderes públicos que devem ser, um catálogo que deve ser vigiado e fomentado também pelos poderes técnicos. Quer dizer, esse momento reflete essa importância do constitucionalismo de uma forma assim, lapidar, uma forma histórica. Eu acho que no futuro esse período vai ocupar páginas importantes dos livros de história. Vamos além, pensar um pouquinho mais sobre a Constituição. Me permita fazer uma pergunta ao jurista mais do que ao Procurador-Geral da República. Muitos constitucionalistas olham para a democracia, para os problemas, para as críticas que a democracia vem sofrendo, mundo afora, e basicamente propõem que esse é um problema de descumprimento do projeto constitucional. A Constituição não vem sendo observada. O Ferraioli é um deles, escreveu um livro bonito sobre isso. Mas o senhor não acha que a Constituição, no Brasil e outras grandes democracias, vem sendo incapaz, falta para as constituições uma regulação fina da democracia? Vou dar exemplos. Problema da representação. Nós temos um problema grave de representação. Agentes públicos que fazem só o que querem, e não o que foram... não aquilo que compõe o objeto do seu mandato pelo soberano, que é o povo, determinado pelo povo. E mesmo pela Constituição ou pelas leis do país. Outro problema grave de representação é o problema da informação, né? O senhor escreveu um artigo bacana, muito interessante, sobre a regulação estrutural das redes sociais. Nós temos um problema sério. Não é possível formar a vontade para eleger pessoas, para votar em pessoas, para apoiar políticas públicas sob o profundo falseamento da informação e a disseminação de informação falsa pelas redes sociais. O senhor não acha que as constituições estão descompassadas da realidade e que elas regulam mal, ou seja, o jurídico, o estatuto jurídico do político, que é a Constituição, está de alguma forma defasada diante desse novo fenômeno político, desses novos fenômenos políticos? Não sei se eu não diria que a Constituição esteja defasada. Eu acho que a Constituição tem os valores que são os mesmos, mas passam por desafios diferentes. Então, o que eu acho é que sempre, como a história não mata ninguém de tédio, né? Nós temos sempre desafios e perguntas, indagações novas que o legislador não previu. Mas a Constituição dá meios e diz quais são os valores últimos que devem ser seguidos. Cabe ao legislador ver que valores são esses e o que nós temos na realidade e procurar ajustar normativamente a sociedade, a realidade, a esses valores. Então, com relação às redes sociais, né, a internet de um modo geral, lembra do início da década de 90, o entusiasmo que existia com a internet? Dizer, finalmente nós temos um espaço sem lei. A democracia chegou de verdade. A democracia chegou. Todo mundo pode falar. Não existe editorial, não existe controle editorial do que é publicado. Qualidade da informação. Então todo mundo vai poder dizer o que pensa. E é barato. Falar o que eu quero na internet não custa nada. E é imediato. E eu recebo likes, eu recebo curtidas. Né? Ainda fico feliz com isso. Com a apreciação social que as minhas ideias têm? Eu estou falando aqui, se eu não estiver falando em português, o sujeito na Austrália vai acompanhar o que eu estou dizendo. Então, o mundo todo vai me ouvir e eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem lei. Aí começa a surgir o problema do cyberbullying, começa a surgir o problema das fraudes econômicas, financeiras por meio da internet, começa a haver o fenômeno da incitação ao racismo, ao misoginismo, começa a haver o problema da incitação contra a democracia. A indústria das fake news. A indústria das fake news, cada vez pior, agora com a deepfake, né? Imagina que alguém pega aqui o que eu estou dizendo e aproveita a minha voz e diz o oposto do que eu estou dizendo.
né? E eu não tenho como me bater contra isso, porque a internet... O senhor vai ter que entrar na justiça para provar que aquilo foi uma montagem, quer dizer, cabe àquele que foi ofendido provar a inocência. Exatamente, provar que é inocente. E mais, mesmo que eu prove, eu não vou conseguir desfazer o dano, porque a internet se multiplica numa velocidade única. Mas a depender, sem regulação, só vão botar um carimbo fake lá, mas não vão tirar do ar. Como se adiantasse. E fora, que o carimbo fake vem em algumas, mas isso se multiplica, né? São vários os meios, né? Então, isso é um desafio fantástico para as pessoas hoje em dia. Aquilo que em 1990 parecia ser o paraíso, hoje está parecendo mais um purgatório, né? Porque tem coisas que todo mundo sofre alguma coisa, né? Não estou pedindo a sua opinião sobre alguma coisa que esteja ali tramitando no Ministério Público, não sei o quê, mas conceitualmente o jurista, o senhor é favorável que haja regulação. Precisa ter. Sabe que onde existem duas pessoas tem que ter regulação. O romance do Robinson Crusoe, né? Ele estava sozinho na ilha, não precisava de direito. Na hora que chega o outro ser humano ali, precisa regular. Sim. Quem que vai poder fazer o quê? E na internet, nas redes sociais, existe esse fenômeno de pessoas que se encontram. Se encontrar virtualmente, às vezes, é mais doloroso do que se encontrar fisicamente. Então, é preciso que haja efetivamente uma regulação disso, né? Porque... E que avançou, por exemplo, na Alemanha, e aqui tem sido muito difícil porque tem se feito um debate sobre liberdade que parece que inventaram o conceito da liberdade absoluta, né? O que... Não faz sentido. Não existe liberdade absoluta, justamente porque a liberdade se exerce em face de alguém também, né? Se Aliás, tem uma outra, se existe uma outra pessoa, essa pessoa também tem liberdade. Então, as liberdades não podem nunca ser absolutas. Desde que eu sou garoto, a gente se preocupa com a soberania do país, sobretudo nos nossos poderes de determinar o que acontece naquilo que se chamou o pulmão do planeta, que é a Amazônia. Tinha um medo danado de que a Amazônia fosse tomada por potências estrangeiras, e o que a gente está vendo recentemente é a Amazônia infiltrada por organizações criminosas. A imprensa tem noticiado isso, aliás, tem noticiado a existência de tentáculos de organizações criminosas no país todo. Nós nunca tivemos um receio tão grande de que houvesse infiltração criminosa nos governos, no Estado brasileiro, e que, ao fim e ao cabo, nós nos tornássemos algo como um narco-estado. Não somos ainda, mas podemos ser se não tomarmos cuidado. Qual é o papel da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, de um modo geral, diante dessa escalada tenebrosa que flagela a população, sobretudo a população pobre, de crime no Brasil e sobre o empoderamento, para usar uma palavra do momento, dessas organizações que estão cada vez mais organizadas e cada vez mais poderosas? Alfredo, eu não posso estar mais de acordo com você. Esse é um problema premente. As soluções têm que ser buscadas imediatamente. Eu vou ter, em breve, a primeira reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que é um órgão que o Procurador-Geral da República preside. O Conselho Nacional reúne todos os ramos do Ministério Público. Então, tem lá representantes da sociedade, do Congresso, do Judiciário, tem os representantes dos ramos do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar. Ali se torna um fórum de debate dessas instituições que não se confundem, que têm autonomia, que são distintas entre si com relação a alguns aspectos. O que eu vou propor é que nós façamos um esforço conjunto para atacar esse problema das organizações criminosas. Essas organizações criminosas destroem a vida. A vida democrática que a gente estava vendo ali não depende só do apreço às políticas democráticas, mas também diz respeito a gente poder, inclusive, sair às ruas.
né, a gente ter tranquilidade, a gente poder eleger um modo como nós vamos ser felizes, como nós vamos viver, sem pressões. E medos, né? Isso, pressões do medo, pressões espúrias do egoísmo da outra pessoa. Não é o limite que a liberdade impõe à outra liberdade. Aqui é um limite à liberdade imposto por alguém que só está pensando no lucro, só está pensando no pequeno poder. Isso é a destruição do Estado a longo prazo, né? É gerar uma anomia, porque, inclusive, os grupos, organizações criminosas brigam entre si. Sim. Então, é o caos. Então, a gente tem que atacar esse fenômeno. Mas repara um dado interessante. Enquanto que nós temos órgãos do Ministério Público do Estado com competências próprias, Ministério Público Federal com competências próprias, Ministério Público Militar, do Trabalho com competências próprias, o crime não tem essa distinção. O crime está sempre se expandindo. Né? Ele se expande territorialmente, materialmente. Aquilo que começou com o jogo do bicho, daqui a pouco já é tráfico de droga. Aquilo que começou com... E pode fazer a sua própria lei a cada dia. Né? E faz a lei a cada dia, não tem nenhuma... E ocupa o lugar do Estado. Né? A lei é o que é que eu posso fazer para ganhar hoje mais, para ter mais poder sobre a outra pessoa mais. Né? Pouco se importa quais são as consequências disso. Não se faz nenhum balanceamento de bens elevados em conflito. Não, o único bem que se está querendo é um mal, né? Que é a obtenção de lucro e satisfação imediata a qualquer custo. Então, isso destrói uma sociedade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter, usou uma expressão da moda, eu vou usar outra, né? A gente tem que ter uma atuação transversal. Né? Então, todas as instituições unidas para combater esse mal que são as organizações criminosas e que ameaçam tão gravemente o nosso modo de vida. Nós temos que atuar para coibir a prática no momento em que está acontecendo o crime, mas não só isso. Né? Temos que também punir quem cometeu o crime. Mas não só isso, nós temos que ver aonde é que está surgindo o lucro. Como é que essas organizações criminosas estão recebendo esse recurso? O que eles fazem com esse dinheiro? Porque ocorre para vocês essa ideia infantil de que eles ganham fortunas e deixam as fortunas no barraco debaixo do colchão? Lavam dinheiro de maneira sofisticada. Sofisticado. E, aliás, os verdadeiros chefes nem estão lá morando no morro, né? Exatamente. Ou nas periferias. Exatamente. Não, eles não estão lá, né? Esses são soldados do crime. Estão em outro lugar. E de certo foram vítimas. É verdade. Eles são vítimas muitas vezes. Mas os grandes, não. Né? Os cabeças... Vamos estancar a fonte dos recursos dessas pessoas. Para isso, a gente tem organizações que lidam com aspectos financeiros. Nós temos que ter cooperação internacional para isso. Não sei se você sabe, mas certas facções criminosas já têm conexões com a máfia na Itália. Tem embaixadores fora do Brasil. Portugal já está falando de... Porto da Calabria é onde se escoa a droga brasileira. Né? Então, nós temos que ter essa atuação. Mas não é só nesse aspecto criminal. É também uma atuação para que os projetos constitucionais ganhem concretitude e eu acho que assim, do modo mais importante com relação à proteção da infância. Porque se você não promove a educação, se você não promove os valores de uma família bem estruturada, que é capaz de produzir um cidadão que vai buscar o bem, se você não promove condições para que as pessoas não precisem entrar no crime como única forma de subsistência, você vai estar combatendo também as organizações criminosas. Claro. Então, lá no CNMP, a minha intenção é de propor para os órgãos que estão lá reunidos essa tarefa, combater as organizações criminosas, mas também proteger a infância, né? Porque a nossa esperança está ali. Se eles não tiverem perspectivas, um horizonte de vida saudável, vão ser esses pobres soldados do crime que não vão chegar a superar a infância. Morrem antes disso. Exato.
Doutor Boné, nós falamos tanta coisa boa já aqui, mas agora eu vou tocar numa questão que talvez comece. Isso aqui vai criar grande coisa. Porque tem a ver com tudo aquilo que a gente conversou, né? O Código Penal excepcionaliza a imputação de crime no caso do aborto, se houver estupro ou risco de vida da mãe. Eu odeio a expressão risco de morte, porque eu acho que isso é uma besteira, é risco de vida, obviamente. Né? Bom que você acha Começou essa mania, risco de morte. Não, risco de vida. É a vida que está em risco. E o Supremo, depois, uma votação ali, uma vez provocado, também no caso de fetos anencéfalos. Essa questão está no Supremo agora. Não é? A minha... Posso querer sua posição? A minha é conhecida. Eu defendo a lei como está e ponto final. E acho que não é o Supremo que tem que tomar essa decisão. Acho que tem que tomar essa decisão, aí sim, é o Congresso. Isso que eu acho, embora ele possa tomar decisão, mas não gosto. Mas uma linha possível bom, a Constituição consagra direitos e é o direito da mulher que está sendo agredido à medida que você não tenha a legalização plena do aborto ou a discriminação plena do aborto. Como é que o senhor vê isso? O senhor coloca sua posição se quiser, mas a minha primeira pergunta é de natureza técnica. Né? À frente do Ministério Público, o senhor entende, isso cabe ao Congresso decidir e não vejo que deva ser uma decisão do Supremo? Não, e também, claro, obviamente, o senhor querendo falar a sua posição, e eu sei que quando o senhor foi indicado, porque ele é contra a discriminação do aborto, e isso virou uma tentativa de desgastá-lo, digamos, junto ao público de esquerda, né? Junto ao público de direita, porque eu sou amigo do Gilmar, se foi. Cada um tinha o seu procurador na cabeça. Mas esta questão do aborto. A gente pode tratar desse tema de um modo técnico. Não é preciso tratar de um modo filosófico, religioso, de um modo técnico. Né? Do modo técnico, o que a gente pode dizer é que existe já, e aí seria um argumento na sua linha, né? Já existe uma definição sobre alguns casos em que o Estado prefere não intervir para censurar da forma mais grave que existe, que é a incriminação da conduta. Não seria um papel não do Ministério Público, eu acho que nem mesmo do Supremo, se insurgir contra essa decisão que já está assentada. Quanto a aumentar as hipóteses de aborto possível, isso tudo uma visão estritamente técnica. Sim. Quanto a aumentar essas hipóteses, nós teremos uma tensão, né, do direito à vida, partindo do pressuposto que é bastante aceito na ciência, de que existe vida desde a concepção, e mesmo que não haja um consenso sobre isso, nós temos que, pelo menos, admitir isso pelo princípio da precaução. Né? A gente usa o princípio da precaução para proteger espécimes animais, por que nós não vamos usar isso para proteger o ser humano? Né? Então, pelo menos pelo princípio da precaução, vamos partir do pressuposto de que existe vida desde a concepção e essa vida tem que ser promovida, tem que ser protegida, porque vai sair um ser humano dali, ou já existe um ser humano em processo de desenvolvimento. Então, existe um direito à vida protegido pela Constituição a ser tutelado. Por outro lado, existem também os interesses da mãe, o direito da mãe a escolher o seu futuro, a poder traçar a sua vida profissional, o direito à integridade de saúde. O que vai acontecer é a necessidade de fazer um balanço entre esses direitos. E aí é que eu entro para dizer que se eu tivesse que advogar a sua causa, eu teria esses argumentos técnicos. Esse balanço de direitos tão caros para a convivência, se ele
tem que ser feito por alguém, tem que ser feito pelo povo, né? Por meio dos seus representantes. Voltamos ao assunto inicial aqui da nossa conversa. Quando nós temos um assunto tão importante até para a própria sobrevivência da sociedade e para o bem-estar da população, esse tema tem que ser objeto de decisão do povo, por meio de seus representantes. O povo tomou essa decisão? Tomou essa decisão quando situou o direito à vida como um direito fundamental e quando incriminou o aborto, ressalvando certas hipóteses em que não haveria punição para essa conduta. Cabe a um órgão técnico voltar a fazer esse balanço e dizer, não, mas tem outros casos. Até 3 meses pode fazer o aborto, ou até 6 meses, até 5 meses, ou o aborto, se for feito de uma forma ou de outra, é possível. Cabe a um órgão técnico tomar essa decisão? Não? Será que quando a gente está diante de um problema como esse, nós não estamos levando a extremo o ativismo? Porque numa questão tão sensível, a gente está dizendo que quem deve decidir isso não é o povo, mas é o técnico, que talvez saiba mais do que o povo. E mais, temos uma outra questão aqui que é bastante sensível. Se decisões tão importantes como essa a gente sustenta que possam ser tomadas pelos técnicos, por que outras decisões também não vão ser tomadas pelos técnicos? E se qualquer decisão pode ser tomada pelos técnicos, por que alguma decisão vai ser tomada pelo povo? Por que não deixamos tudo pelo técnico? Vamos acabar com a democracia. A gente se preocupa tanto em preservar a democracia, mas não vê que ela, muitas vezes, ela é minada nesses aspectos sutis, nesses campos de argumentação que parecem ser inofensivos para a democracia. Então, em resumo, se eu tivesse que decidir, que defender o seu ponto de vista, eu diria: criação de outras hipóteses de aborto admissível, se isso é possível, deveria ser feito pelo povo, mas nunca... Por intermédio do Congresso. Por intermédio do Congresso, seus representantes, né? Mas nunca por um órgão técnico. Quando o Congresso não cria outras hipóteses, ele está proibindo essas outras hipóteses. Ele está querendo que essas outras hipóteses sejam... O povo já decidiu. Já houve uma decisão. O povo já decidiu. É uma ideia falsa. Pelo menos falsa. por hora, né? É uma ideia falsa dizer assim, não, porque não pensou nesse caso aqui, que eu estou imaginando agora, eu vou corrigir ou eu vou ajudar o Congresso. Não. Não em matéria de direito público. Não. Aquela decisão foi tomada. Já foi tomada. Qualquer caso que não se inclua naquelas hipóteses excepcionais é hipótese de crime. E é diferente, só para... Alguém poderia apontar uma contradição aqui, nossa, né? Na ação de inconstitucionalidade por omissão, porque ali se garantiu um direito e não se tem a regulação desse direito. Aqui está regulado. Tá regulado. E a escolha foi essa. Eu posso não gostar, né? Mas a escolha foi essa. E no caso do Supremo entrando lá no negócio de garantir distanciamento social, vacina... Ali se estava o bem tutelado, a vida é o bem tutelado ali. Nesse caso do aborto também existe um bem tutelado, não dá para fazer de conta que não existe. Não, óbvio que existe. E são dois valores muito importantes, né? Que numa democracia o povo deve decidir sobre isso. Está preparado para tomar porrada, né? O senhor, eu, se o Valfrid está concordando, nós três. Eu não falei nada, hoje eu vou me abster da pancadaria. Mas eu concordo com a posição técnica dos dois. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do aborto. Não tenho dúvida nenhuma de que isso é uma decisão do povo, do soberano, não do juiz. Numa sociedade, o povo toma decisões. Ele pode tomar uma decisão para se lançar do precipício, para se se tornar... Mas são decisões que devem ser respeitadas. Né? Acho que tem uma pergunta que precisa ser feita. Eu senti tensão, procurador, senti tensão. Que é sobre o combate à corrupção. Dos anos 2014, final dos anos 2014, aos anos 2018, nós vimos o Ministério Público inserido numa saga de combate à corrupção.
que desde logo foi criticada por alguns. Eu me alinho entre esses que criticaram, o Reinaldo também foi um dos que criticou. Eu? Criticou muito, duramente. E esse modo puramente punitivo de combater a corrupção, que se descortinou a partir de 2015, sobretudo, e foi caminhando até 2018, se mostrou equivocado e produtor de abusos. E eu dizia lá em 2018, quando escrevi o Espetáculo da Corrupção, que esses abusos iriam alinhar garantistas e corruptos, ainda que circunstancialmente, contra esse modelo de combate. Isso se convolou quase que numa ausência de combate à corrupção, de 2018 em diante. Quase como se o país tivesse... Bom, passou dos limites, e o aparecimento das revelações da Operação Spoofing demonstrou isso, a chamada Vaza Jato, né? E, de fato, o Ministério Público também tirou a mão disso. E esse é um assunto que divide. Se não divide, tem prós e contras dentro do Ministério Público. O senhor disse, olha, eu vou me empenhar para unificar o Ministério Público. Qual será a postura da sua gestão diante do combate à corrupção? Valfrido, o combate à corrupção está no DNA do Ministério Público. Ele faz parte da existência do Ministério Público combater o crime. E o crime de corrupção é um dos piores crimes, né, porque pode não ter como corpo de delito um ser humano exângue, mas ele mata. A corrupção destrói perspectivas de vida, destrói as próprias vidas, né? A corrupção impede que o país progrida, cria desigualdades. Tudo aquilo que a Constituição quer, a corrupção destrói, né? Tende a aluir. Claro. Quando o Ministério Público tem a função de defender a Constituição, os princípios constitucionais, ele não pode deixar de ter como meta o combate à corrupção também. Mas o que acontece aqui no Brasil é que nós temos esse fenômeno pendular, né? Então, ora a gente acha que só existe um mal no país, é a corrupção, e vale tudo para combater. Outra hora diz, não, tem tantos outros, vamos esquecer isso, né? A gente ficou deprimido com o que aconteceu no passado, não vamos mais tocar nesse assunto. Né? Esse é um outro extremo que também não é correto. Quer dizer, nós precisamos de um equilíbrio. E esse equilíbrio ele vai ser encontrado com a consciência de que essa é uma função do Ministério Público, o combate à corrupção, mas o combate à corrupção tem que ser feito dentro daquele diploma que nós temos que defender em primeiro lugar, a Constituição. Né? Só não perco o fio, eu peguei o celular aqui, não é porque eu sou mal criado e fico vendo fofoca enquanto o procurador está falando, é que eu estava procurando o decálogo dele aqui. E o 8º, né, diz lá, cuidado com as sereias que queriam seduzir e destruir Isso, Ulisses. do episódio, né? do Ulisses. O cano da sereia lá, atar-se ao mastro, ele, botar a cera no ouvido dos marinheiros. Então, o senhor tratou disso. A Lava Jato caiu, ouviu o cano da sereia, como é que foi? Eu acho que em vários momentos da nossa história nós vamos encontrar instantes ou episódios em que se perdeu o equilíbrio. Ou para atuar com excesso ou para atuar com Achismo. com inativismo. Né? Então, nenhum desses dois extremos é bom. O que nós temos que ter é um equilíbrio, encontrar esse equilíbrio. E como se encontra esse equilíbrio? Não perdendo de vista a nossa missão, no exemplo da corrupção, o combate à corrupção, mas também não perdendo de vista que esse combate se faz de modo civilizado, se faz com respeito à outra pessoa, se faz com respeito à dignidade da outra pessoa, porque o pior ladrão, o pior corrupto, o pior chefe de organização criminosa, ele é um ser humano.
E, por isso, ele é dotado de E dignidade. tem 6. Até os malfeitores têm direitos e devem ser respeitados. Eu achei genial esse resumo que o Reinaldo fez. Ele é fora de série. Deixa eu ter o meu momento, Mas ele, momento Tiete, fã mas entusiasta. ele é mesmo. Enquanto o senhor falava das respostas que o senhor nos deu, o senhor dizia que era importante tentar traduzir questões complexas para a população. As complexidades da técnica, e pouca gente tem feito isso tão bem quanto o Reinaldo Azevedo em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal e as complexidades do direito. Não, é verdade. Eu sou obrigado E de um dizer modo isso. sempre inteligente, bem-humorado. Mas agora eu até esqueci do que a gente Não, o estava senhor está falando. falando que é entender que também as pessoas que cometem Isso, crimes têm de ser respeitadas. Tem que ser Até eu lembrei respeitadas. outro Né? item do seu Todas recado. as pessoas têm que ter, todas as pessoas, é íncito à natureza humana a dignidade. Claro. E isso implica que nós temos que tratar todas as pessoas não como o mal, mas como alguém que praticou o mal. Né? É alguém que está vocacionado para o bem pela sua própria natureza, mas que praticou o mal. E isso significa respeitar os direitos básicos dessas pessoas. Não transformar a pessoa num objeto de um processo, não punir fora do que os limites do que a lei permite que pune, não transformar o processo numa condenação midiática prévia à própria chance da pessoa de se defender. Isso Conceder entrevista coletiva e, na entrevista coletiva, fazer acusações que não estavam nem ali na acusação feita na denúncia. Essas condutas que se destacam do que é esperado dentro do processo legal, essas condutas não podem acontecer. Então, a situação equilibrada é essa: vistas voltadas para combater o mal, mas combater o mal com os instrumentos do bem. A propósito, falando, comentário aqui, mas cabe aqui. Hoje, enquanto falamos, nos Estados Unidos executaram um prisioneiro na Alabama, Kenneth Smith, eu acho, com gás de nitrogênio, e o coitado estrebuchou ali por vários minutos antes de morrer, porque eles já tinham falhado em dar uma injeção. E foi tão chocante, porque os repórteres fizeram a narrativa, né? E a Suprema Corte Americana disse que não era um método cruel por 6-3. E assim, às vezes a gente acha que Deus está morto na terra dos cristãos, não é isso? Quando se faz isso, e sobre o direito que os maus têm, né? E nós não precisamos maltratá-los, nós precisamos respeitá-los, né? E aí, podemos, o Valfrido quiser depois concluir, mas eu lembro o seu item 10. Precisamos ter a audácia de ser bons e justos. Né? Eu queria saber como é que isso aqui expressa suas convicções mais gerais, né? O doutor Gonet é católico, como eu. Isso não é um mal, viu, gente? Não é um mal em si, não. Ao contrário. De verdade. Inclusive, a gente tem um certo compromisso com o mal menor também, quando é inevitável. Isso. Precisamos ter a ousadia de ser bons e justos. Né? O senhor acha que o senhor leva isso na sua vida? O senhor acha que o senhor consegue fazer isso no Ministério Público? O senhor entende que o Brasil caminha para esse princípio? Eu acho que se todos nós tivermos essa audácia, essa ousadia, eu acho que a gente tem motivo de esperança, motivo de otimismo. É o que eu pretendo fazer. Eu sei que essa audácia significa dizer, para ser bom e justo, muitas vezes nós vamos desagradar algumas pessoas, muitas vezes nós vamos atrair críticas que nós achamos que seriam injustas. Às vezes podemos atrair tomates, ovos e pedras, mas a gente tem que ser fiel a uma consciência formada num contexto democrático, num contexto de respeito à vida humana, à convivência humana. E para ser bom e justo também, às vezes, não pode condescender com o mal, né? Às vezes os maus ficam bravos. Não há nada a concluir. Eu acho que essa última pergunta
dar o tom desse mandato que o senhor principia. Há uma série de outras coisas que eu adoraria perguntar, mas nós já passamos de 1h30. Eu gostaria de perguntar sobre política carcerária no país e outras coisas que me parecem muito importantes. Mas o senhor vai voltar, não vai? Pois é, eu gostei tanto dessa Vai história. voltar, vamos fazer mais. Eu já tinha uma enorme admiração por vocês e agora, com o prazer dessa conversa, a paciência de vocês de ouvir Mais do que recíproca. as minhas Maravilhosa, reflexões. maravilhosa. Aí eu volto. Então tá convidado. A gente dá a mão aqui, os três. Olha aqui, gostou? Dá like aí, se inscreva no canal, tá? Que baita entrevista, hein? Baita entrevista. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.